Faraó era um homem petulante. Isto é tão verdade que a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Êxodo, no capítulo de número 5, quando Moisés se apresenta a este Faraó, dizendo a ele que o Senhor havia lhe aparecido, que o Senhor, o Deus de Israel, queria que de fato ele saísse do Egito e eles fossem ao deserto para celebrar ao Senhor. O versículo de número 2 do capítulo 5 de Êxodo diz que Faraó disse a Moisés, olha, mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Olha que petulância, olha que arrogância da parte deste homem, irmãos. Olha, irmãos, de fato, Deus não teve misericórdia de Faraó. Deus, muito menos, não teve misericórdia nem dele e nem do seu povo, por esta arrogância, por esta soberba. Deus, a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, não vos enganeis, Deus não se deixa por escarnecer. Meu irmão, no livro de Ezequiel, no capítulo 21, no versículo 26, diz assim, que Deus, Ele exalta o humilde, mas Ele humilha o exaltado. Deus fez isso na vida de Faraó, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, irmãos, foi justamente para criar estas circunstâncias e aplicar sobre este homem a sua justiça. Por quê? Porque ele era soberbo, porque ele era arrogante, porque ele era petulante. Oh, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Esse Faraó que era idolatrado, que era adorado como um Deus aclamado pelo povo, como o grande Faraó, agora teria que reconhecer e se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus do povo hebreu, do Deus, aleluia, que fez os céus e criou a terra. Oh, meus amados e queridos irmãos, isso é tão verdade que os próprios egípcios reconheceram, foram humildes em reconhecer o poder de Deus. E a Bíblia diz no versículo 33 do capítulo 12, quando os filhos de Israel começaram a se preparar naquela noite, naquela madrugada, para sair do Egito, a Bíblia diz no versículo 33, e os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque dizia, todos seremos mortos. Nós precisamos fazer com que este povo saia, com que este povo vá embora, porque nós vamos morrer. Olha o que eles já fizeram com os nossos filhos mais velhos, com os nossos primogênitos. Faraó naquela noite, com todos os moradores do Egito e com seus súditos, tiveram que reconhecer o grande poder de Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você nesta noite. Deus vai conceder a tua bênção. O Deus que você serve é o Deus da vitória. O Deus que nós servimos é poderoso. O Deus que nós servimos, Ele tem tudo em suas mãos. O Deus que nós servimos é o Deus que controla, é o Deus que governa, é o Deus que nos guia, é o Deus que nos orienta. O Deus que nós servimos é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que dirige a nossa história para cumprir com seus propósitos. Você crê nisto? Então glorifique ao Senhor nesta noite. Deus vai te dar vitória, meu irmão. Deus vai te dar vitória, minha irmã. Quem sabe você tem um Faraó na tua vida aí? Quem sabe você tem um Faraó que é petulante com você, que é arrogante com você? Quem sabe você tem alguém que seja de repente uma pedra no seu sapato,
Quem sabe talvez você é escarnecido, criticado, zombado pela fé sua, ou por você ser um cristão, por você ser um filho de Deus. Quem sabe você é tratado com desdém, quem sabe as pessoas te humilham. Oh, mas nesta noite, esses faraó aí, que estão te atormentando, Deus vai colocar eles por terra, Deus vai fazer com que eles reconheçam que Deus é na tua vida. Não adianta, meu irmão. O crente é abençoado. Nós somos abençoados. Sobre nós, irmãos, retém a bênção de Deus. Aleluia. Aleluias. Esses dias atrás eu dizia, irmãos, conversando com uma pessoa, eu dizia, olha, nós estamos sendo abençoados aqui na cidade de Bauru. Deus tem nos abençoado. E eu dizia, pastor, verdadeiramente as bênçãos de Deus estão sobre o nosso campo em Bauru. Eu falei, prova disso é a minha vida. Porque quando eu cheguei nesta cidade no ano de 2004, eu cheguei aqui numa situação difícil. E aí eu começo a olhar um pouco para a história da minha vida. E vejo aquilo que Deus fez ao longo desses anos. Já vão se fazer 7 anos, eu tenho que concluir que de fato Deus tem nos abençoado. E Deus abençoou a minha vida, abençoou a vida da minha família. Pastor Arnaldo bem sabe disso, que ele nos concedeu a oportunidade de apacentarmos ali o rebanho na cidade de Piratininga. Nos convidou depois para voltarmos para Bauru, estamos aqui. E Deus tem abençoado a minha família. Deus tem abençoado a minha filha. Minha filha está estudando no Senai, pastor, trabalha na Tiriforme. Meu filho passou na FATEC, está fazendo faculdade. Minha esposa está trabalhando, eu estou trabalhando. Tudo isso é o quê? Sinal da bênção de Deus. Fui abençoado no ministério, o que é isto? É a bênção de Deus. E eu dizia, pastor, olha, sabe por que eu estou abençoado? Porque eu estou debaixo da mão do meu pastor, sobre a vida dele. Oh, meu irmão, está a bênção de Deus. E se nós ficarmos debaixo da mão dele, cada vez mais as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Não tem para onde correr, meu irmão. Meu companheiro, não tem para onde correr. Aleluia, aleluia. Ele é o anjo da igreja. Ele é o escolhido do Senhor. Oh, meu irmão, ele é o canal de bênção para a vida da igreja, para a vida dos obreiros, para a vida do ministério. Você quer ser abençoado? Oh, entra debaixo da mão do pastor. Seja obediente, seja fiel. Deus vai te honrar. Ei, Jesus da glória. Meu Deus. O tempo corre. Meus irmãos, vamos voltar para a mensagem. Deus humilhou o faraó, sim ou não? Mas a humilhação maior estava por vir, irmão. É assim que Deus faz. A humilhação maior estava por vir. A Bíblia nos diz, irmãos, que os filhos de Israel, os israelitas, eles começam então agora a se preparar para sair do Egito. Capítulo 12, no versículo 37, a Bíblia nos diz, meus queridos e amados irmãos, que quando eles começam a sair do Egito, a Bíblia diz assim, ó, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos, as crianças. Olha a quantidade de homens preparados para a guerra, que Deus estava agora conduzindo para o deserto em direção à terra prometida. Só de homens, sem contar a tribo sacerdotal, que era a tribo dos levitas, 600 mil homens prontos para guerrear. Sem contar as crianças, sem contar os adolescentes, sem contar os anciões, sem contar os jovens. Diz os historiadores, irmãos, que era um número aproximadamente de 5 a 6 milhões de pessoas caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. É interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
Lá no livro de Gênesis, no capítulo 46, a Bíblia nos diz que quando Jacó, ele desce para o Egito, para encontrar com o seu filho José, a Bíblia diz que Jacó, irmãos, quando desceu para o Egito, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas 66 almas. Agora os irmãos percebem a quantidade de gente que se multiplicou ao longo dos séculos no Egito? Deus abençoou, irmãos, o povo de Israel dentro do Egito. Deus havia falado com Abraão no capítulo 15 do livro do Gênesis, dizendo para Abraão que os seus descendentes, irmãos, que por certo eles iriam ser peregrinos numa terra estranha, seriam escravos, seriam afligidos, mas que o Senhor iria julgar a nação que iria afligir a Israel, e que no tempo certo eles iriam sair de lá com grande fazenda. Deus abençoou o povo hebreu dentro do Egito. Chegaram no número de 66 a 70 almas. E ao longo dos séculos, aquele povo chegou, meus irmãos, aproximadamente de 5 a 6 milhões de hebreus dentro do Egito. Olha, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A igreja já está quase aproximadamente, que quase há 4 milhões, sei lá, 1000 anos, né, pastor Moisés? 1000 anos sobre esta terra. E ela está, meu irmão, sendo abençoada nesta terra, que é o Egito. A igreja está abençoada. As mãos de Deus estão sobre a vida da igreja. É por isso que nós vemos as bênçãos do Senhor nos alcançando nesta terra. É sinal de quê? De que o Senhor está com a igreja, de que o Senhor está nos contemplando, de que o Senhor está nos assistindo, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor irá conosco, meu irmão, aleluia! Ou se nós não fazemos parte do arrebatamento da igreja, mas se tivermos que partir para a eternidade, partiremos com a esperança de que nós iremos ser os primeiros a ser transformado, a ter um corpo incorruptível, para encontrar com a igreja do Senhor e com Ele nos ares. Você tem essa viva esperança? Você tem essa viva esperança? Abre a tua boca nesta noite e glorifica o Senhor. Os filhos de Israel começam a se preparar para sair do Egito. E é interessante, tem um detalhe interessante na saída. Porque no capítulo 13, no versículo 17, é interessante que o nosso Deus é um Deus onisciente. É um Deus que Ele é sabedor de todas as coisas. Como eu disse no começo da mensagem, Ele dirige os nossos passos. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 13, no versículo 17, e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, torne ao Egito. Era o caminho mais perto, era o caminho mais próximo, mas no entanto Deus diz, não é por esse caminho, até porque eles iriam chegar nas divisas da terra dos filisteus. Alguns historiadores dizem que lá na divisa da terra dos filisteus havia uma guarnição de soldados egípcios guardando as fronteiras. De fato, quando os filhos de Israel chegassem ali naquelas mediações, os filhos de Israel teriam que ser confrontados agora com o exército egípcio e com os filisteus. Deus, sabendo disso, Deus falou, olha, para que o povo não vê os filhos de Israel na guerra e se arrependam e voltem para o Egito, eu levarei eles para um outro caminho. Ô meu irmão, você está preparado para andar no caminho de Deus? Você está preparado para andar naquele caminho, no caminho no qual Deus quer que você ande? Você está preparado para passar pelo caminho que Deus quer que você passe, que você ande, que você trilhe? Às vezes nem sempre o caminho que a gente pensa que seja o melhor caminho.
é o caminho que vai nos conduzir à vitória, meu irmão. Às vezes a gente se engana, às vezes nós temos que tomar o caminho da humildade, às vezes nós temos que tomar o caminho da oração, às vezes nós temos que tomar o caminho, meu irmão, aleluia, da obediência.